Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Labocast, o podcast da rede Laboclive, Centro Médico, né? Laboratório Centro Médico, e hoje os nossos convidados, Dr. Breno Luz, ortopedista, também nós temos aqui a nossa convidada Rafaela Fepel, fisioterapeuta. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e também já responder para a gente, né, das suas áreas, como a diferença, né, já de fisioterapia, ortopedia, onde vocês atuam juntos. Depois eu vou perguntar, vou tentar ver onde, não vou dizer que sejam situações distintas, né, mas até onde cada um pode ir, sem querer criar polêmica, que não é o nosso objetivo aqui, é esclarecer. Sim. E o nosso tema, que é artrose do quadril. A gente vai entrar já nesse tema. Mas começar com as damas. Rafaela Fepel, não é isso? Que se escreve Foepel. É um nome diferente, né, Rafaela? Boa noite. É diferente. Seja bem-vinda. Você, obrigada. Então, atende lá do Laboclive. Fale aí um pouco sobre o seu trabalho. Sim, eu trabalho mais especificamente com Pilates. A gente não trabalha mais com fisioterapia convencional. Então, a reabilitação a gente faz através do método Pilates mesmo, né? Tanto prevenção de patologias quanto a reabilitação. Aí a gente tem um estúdio na Laboclive Prime e a gente atende de segunda a sexta. Temos vários horários, então dá pra gente ir adequando a necessidade dos pacientes. Bom, e o Pilates quebrou mais essa coisa assim de muito mais as mulheres, os homens estão indo também, estão procurando? Sim, melhorou bastante. Legal. Na verdade, depois que os médicos observaram os resultados, eles passaram a indicar. No começo a gente tinha um pouco de dificuldade, porque não tinha muito estudo em relação à efetividade do método, mas a partir de que começou a ser publicado estudos, vendo que tem uma efetividade, e aí começou a ter indicação dos profissionais, começou a diversificar mais, né? Porque a gente trabalha tanto com homem como mulher, de várias idades, desde criança até idoso, então... Legal. Doutor Breno, seja bem-vindo. Então, se eu falar sobre a sua área, falar também, fique à vontade aí para se apresentar, os dias que o senhor está lá atendendo. Obrigado, Léo. Obrigado aí à Rede Laboclive pelo convite, está participando aqui hoje desse podcast, o Labocast. Então, me chamo Breno Luz, eu sou ortopedista, tenho especialização na área de ortopedia pediátrica e cirurgia do quadril. Atuo atualmente na cidade de Salvador, onde eu me formei, fiz minha especialização pelo Hospital Cote, Hospital Martagão de Esteira. E estou atuando aqui também na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Laboclive, no dia de segunda-feira e terça-feira, também na cidade de Amargosa. Então, Léo, respondendo a sua pergunta com relação às áreas de atuação ortopedia e fisioterapia, o que eu costumo dizer sempre é que são duas áreas complementares. A ortopedia sem a fisioterapia, a gente não consegue avançar muito, né? Então, o médico ortopedista, cabe a nós fazer o diagnóstico da patologia e indicar o tratamento, que normalmente é o tratamento fisioterápico. É de fundamental importância sempre que as duas especialidades andem de mãos dadas, porque sem a fisioterapia o processo de reabilitação do paciente fica muito comprometido. Isso a gente consegue ver tanto nos processos degenerativos articulares, quanto nos processos de fraturas, complicações pós-cirúrgicas, etc. Então, são duas áreas que não devem ser dissociadas, elas devem ser vistas de forma... trabalhar juntas e de mãos dadas. Então, fica à vontade, Rafaela. Vocês atuam bastante então no pré, sim, no pós, a gente pode... se for feita a cirurgia, a gente trabalha tanto pré quanto pós, né? Preparando o paciente para a cirurgia, porque tem repercussões diferentes. E no pós, para poder ele não perder amplitude de movimento, ter trabalho de força muscular, toda a necessidade decorrente, porque é uma cirurgia, então vai mexer, não fica 100% logo no início. Então, a gente tem que ir buscando reabilitação para que o paciente consiga voltar às suas atividades de vida diária, né? Conseguir fazendo sem perder os movimentos funcionais dele, do dia a dia, né? Bom, doutor Breno, explicar para a gente agora, entrando aí no tema, né? O que é artrose. Inclusive, antes aqui eu até falei, usei a expressão aqui, artrose degenerativa do quadril. Você já me corrigiu e disse toda artrose é degenerativa. O que
necessariamente a palavra degenerativa assusta, né? Uhum. Então, não sei se assusta, se é a maneira leiga aí da gente entender, da gente associar. Mas explique pra gente aí, o que é artrose. Bom, Léo, a primeira coisa, quando a gente fala de artrose, é a gente diferenciar o que é artrite e o que é artrose. Artrite é um processo inflamatório das articulações. E aí a gente pode ter as causas, né, relacionadas infecciosas, uma artrite piogênica, uma artrite infecciosa. Pode ter as causas traumáticas, né? Pode ter as causas imunológicas, né? E pode ter as causas reumatológicas, que é muito comum, artrite reumatoide, algumas artrites soropositivas. Então, a artrose vai muito além do processo inflamatório da articulação. É claro que um processo de artrose, normalmente, ele tem um processo de artrite associado. Mas quando a gente fala em artrose, é um conjunto de sinais e sintomas que o paciente cursa no decorrer da doença e que está relacionado a algum processo degenerativo. Por isso que quando a gente fala de artrose, a gente vem em mente sempre o processo degenerativo. E o degenerativo de quê? O degenerativo da cartilagem. Né? Todos nós, com o envelhecimento, a partir dos 25 anos, começamos a passar por um processo de desidratação das cartilagens. Alguns mais, outros menos. Né? Então, tem pessoas que têm história familiar positiva de artrose muito precoce e que a gente tem que estar atento com relação a isso, que podem desenvolver uns processos degenerativos mais jovens. Mas existem também as artroses pós-traumáticas, né? O caso onde houve uma fratura, uma lesão da cartilagem que evoluiu para uma degeneração da articulação. Existem as causas onde há malformações. Eu, como trabalho com ortopedia pediátrica, então a gente consegue diagnosticar isso cedo. Né? São aquelas crianças que têm displasia do desenvolvimento do quadril, que nascem com o quadril fora do lugar, então estão mais propensas a desenvolver processos degenerativos no futuro. Né? Existem aquelas crianças que podem desenvolver umas doenças tipo epifisiólise, que é um escorregamento da cabeça femoral, que gera uma incongruência da articulação, também levando a um processo degenerativo. E existe a degeneração propriamente dita, que a gente chama de idiopática, que simplesmente acontece por um processo de desgaste da articulação de forma natural. Né? Então a gente vai ter associado o processo degenerativo da cartilagem, dos tendões, da cápsula articular, dos ligamentos. E tudo isso vai gerar dor, vai gerar limitação. E mais na frente a gente pode falar um pouco mais sobre os sintomas aí. Tem um grupo específico, um grupo de risco, assim? A gente associa muito a questão de idoso, da idade, é isso mesmo? Com certeza, a população mais velha, Sim, ela está mais propensa a desenvolver os processos degenerativos. Tem alguma faixa etária ou Então, isso varia de pessoa? A gente vê mais comumente acima de 60 anos. Acima de 60. Acima de 60 anos a gente começa a ver isso de forma Abaixo mais disso intensa. é incomum. Não é tão frequente, né? Apesar de que hoje em dia, né, com hábitos ruins, sobrepeso, obesidade que vem crescendo de forma muito assustadora no nosso meio, né, as pessoas com hábitos de vida ruins, a gente vê que a degeneração articular, o processo de artrose está se instalando até cada vez mais cedo, né? Então a gente tem que ficar alerta com relação a isso, porque os pacientes obesos, né, a gente tem que chamar a atenção, alertar para isso, sobretudo nas articulações de carga, que a gente está falando de articulações de coluna, quadril, joelho e tornozelo. Doutora, fique à vontade aí para comentar, até porque a senhora tem um contato ali com o pessoal, sim, que sim. talvez, né, já depois... É possível, ou pela sua experiência, pelo que a senhora observa, ou por algum estudo, tipo assim, associar o fator muito mais hereditário? A senhora, por exemplo, vê que poderia dizer que atletas, né, pessoas que têm uma vida, teria menos do que a pessoa que é sedentária, ou a pessoa que de repente era obesa e por algum motivo ali, né? Tem algum grupo que a senhora observa dentro do pessoal que a senhora acompanha? E fique à vontade para complementar também as perguntas que nós fizemos aí ao doutor Breno. Como o Breno falou, a gente vê muito mais em idoso. Certo. Né? Existem casos de trauma, como ele falou, que aí podem ocorrer em jovens, mas a maioria esmagadora é em idoso. Né? É difícil você ver um jovem saudável, que tem uma vida ativa, que se cuida, para acontecer esse tipo de coisa. Agora, como ele falou, hoje em dia a gente tem muito, no dia a dia, corrida, as pessoas deixam a atividade física para última opção, falta de tempo, não conseguiu, e aí acaba
sobrecarregando as articulações. Aí, o quadril é uma das articulações que tem uma sobrecarga, né? Do tronco, dos membros superiores. Então, isso sobrecarrega. E o joelho também, como ele falou, acaba sobrecarregando. Então, os dois que eu vejo mais na prática é o joelho e quadril. Doutor, agora sim. Léo, eu queria só chamar a atenção que você me perguntou sobre a faixa etária e eu acho muito importante a gente frisar para a população mais jovem, porque isso está meio que estabelecido que o idoso ele vai estar mais propenso a desenvolver processos osteodegenerativos. Sim. Só que a gente vê isso na população hoje jovem, né, principalmente atletas corredores, estão sujeitos a desenvolver alterações degenerativas no quadril por conta do impacto. Isso é uma coisa que eu tenho visto de forma frequente no meu consultório. Não sei se pelo meu público que me segue, que me acompanha nas redes sociais, por eu ser atleta também, eu sou atleta de fisiculturismo, não sei se por isso as pessoas acabam me procurando relacionado ao esporte com alguma queixa, a gente vê isso, principalmente corredores que estão sujeitos a atividades de impacto no quadril, desenvolvendo alterações, lesões labrais, que é uma cartilagem que a gente tem no quadril, então desenvolvendo processos degenerativos. E a gente está vendo hoje, com o advento do Covid, a gente está vendo que pessoas jovens que tiveram Covid estão desenvolvendo osteonecrose da cabeça femoral, que é uma outra patologia que, como consequência, gera artrose, que é o processo degenerativo. Então, a Covid foi embora, mas deixou muitas sequelas. Muitas sequelas. Deixou muitas sequelas. Que a gente fala assim, várias que a gente pensa mais no neurológico, qualquer pessoal só fiquei mais esquecido, não sei, teve situação que... Questões mais respiratórias. Respiratória também. Mas com relação especificamente à osteonecrose, a gente procura fatores de risco, faz toda a parte da anamnese e a gente não encontra. E a última pergunta que eu deixo para fazer é, teve Covid? Tive Covid. Então, a gente está vendo uma associação muito forte, é chamar atenção para isso, né? Pacientes jovens com dor têm que procurar o consultório, porque a gente pode dar o diagnóstico de uma patologia no início, que a gente consegue ter o tratamento, a osteonecrose tem tratamento, a lesão labral tem tratamento, o impacto femoroacetabular tem tratamento, e antes de chegar no processo degenerativo de uma artrose, para fazer uma prótese de quadril, a gente tem muita coisa para fazer antes de chegar na fase final do tratamento, que é a prótese. Então, eu gostaria de deixar esse alerta para a população, é muito importante isso. Para a população, especificamente para a população jovem, dor no quadril não é normal. Se tem dor no quadril, a gente tem que investigar. Agora, as consequências, né, que vocês falaram um pouquinho já sobre isso aí, mas o que é que acontece ali? Desde a gente falar dos sintomas, né, quando a pessoa já começa a perceber aquela questão do dor no quadril, como o senhor falou, mas isso de repente a pessoa pode relaxar, demorar de procurar, a gente vai chegar nessa parte de tratamento que vocês vão falar também, né? Mas a artrose, no seu início, os sintomas, no seu estágio mais avançado, as consequências, né? Com ou sem tratamento, até onde pode chegar? Dor, limitação de movimentos mesmo. De locomoção, né? E tudo. Pode ocasionar quedas, principalmente idoso. Né? Se for evoluindo, à medida que vai ficando mais fraco, vai ocasionando quedas, isso tudo é uma dificuldade para idoso, né? Principalmente. Agora, como o Breno falou, eu ia te perguntar, em relação aos corredores, você está falando como atletas de alto rendimento ou não? Não necessariamente. Às vezes a gente vê em pacientes praticantes de corrida de forma não profissional, né? Sim, amadores. A pessoa que tira seu horário para correr ali. Recreativo. Né? Os corredores recreativos. A gente vê isso prevalente também. Com relação ao que você perguntou sobre os sintomas, a artrose ela tem estágios evolutivos. Ninguém começa com artrose grau 4, que a indicação é prótese. Então você começa com um processo degenerativo leve, então você tem uma dor leve, uma dor que vem um dia, não vem no outro, né? Aquela dor que às vezes maltrata quando vai dormir, aí de manhã você acorda sem ela, você vai deixando. Então, o primeiro sinal é dor, né? Primeiro sinal da artrose, dor, alterações. Não tem que achar essa dor normal. Não tem que achar normal. Você sentiu dor, não teve trauma, né? Você tem a dor que está no final do dia incomoda. Ainda mais quando ela persiste, né? Quando ela persiste, né? Fica aquela característica, todo dia de noite está doendo. Aí quando eu vou descer do carro, tem uma posição que eu faço, me incomoda. Quando eu vou vestir uma roupa, vestir uma calcinha, vestir uma cueca, calçar uma meia, lavar o pé,
me incomoda, está mudando meus hábitos de vida, né? Minhas atividades de vida diária estão ficando prejudicadas por conta dessa dor. Então, normalmente começa assim, com a dor na região da frente do quadril, né, que a gente chama dor inguinal, né, nessa região da virilha. Essa dor ela pode ser irradiada para a coxa, pode ser referida inclusive no joelho. É muito importante a gente estar atento. Pacientes com dores nos joelhos, pode não ser problema no joelho, pode ser no quadril, porque a gente tem uma inervação no quadril que é responsável também por sentir essa dor referida no joelho. E com o avançar da patologia, como a doutora Rafaela falou aqui, o paciente pode cursar com perda de movimento, porque se torna uma incongruência, né? A articulação ela fica... A gente tem que entender que a articulação do quadril é uma bola e um soquete, né? Elas funcionam de forma perfeita. Quando você tem artrose e começa a degenerar a articulação, ela começa a ficar danificada, então você tem uma alteração mecânica ali onde você não consegue ter os movimentos perfeitos. Então o paciente pode realmente vir a cair, desenvolver fraturas. Então tem toda uma sequência de evolução e até chegar no quadro de bloqueio articular. Agora, no dia a dia, a gente sabe que muita coisa está relacionada, claro, vocês sempre falam, né? Várias especialidades, hábitos, né? A falta de uma prática de exercício, algumas coisas podem estar relacionadas a... Eu não sei se algum uso de medicamento pode facilitar isso com o tempo, enfraquecer articulações, não sei. Que a pessoa até, às vezes tem que usar um medicamento para uma coisa e de repente... O que no dia a dia vocês recomendam que as pessoas façam ou deixem de fazer? A minha recomendação é sempre atividade física. Atividade física. É o mais importante. Você pode tomar o que for, mas se você não fizer atividade física, não resolve. A gente tem que entender isso como se fosse... Se você acha ruim demais fazer, faz como se fosse uma medicação. Eu preciso ir fazer uma atividade física como se fosse um remédio, se você quiser ter uma velhice saudável, funcional, que você consiga fazer as coisas. Não tem segredo. É atividade física, porque a gente precisa fortalecer essas musculaturas. Senão a gente vai sobrecarregar as articulações. Então, doutor, já pegando, complementando aí do que ela falou, né, que eu disse em cima disso também, mas assim, tem alguma situação que tipo acelere alguma... Além eu não vou dizer, além da pessoa estar com a vida sedentária? Sem dúvida nenhuma, a atividade física é muito importante. Sim, para prevenir ou para retardar, não sei. Exatamente, né? Como prevenção e como tratamento. E como tratamento. Como tratamento. Certo. Agora, a gente não pode esquecer que a obesidade... Desculpa, vai ter todo um cuidado, não vai... Como tratamento, acredito eu que não deve ser uma atividade física normal, tem que ter todo um acompanhamento, toda uma orientação, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Acompanhamento profissional sempre, independente se preventivo ou não, acompanhamento profissional. Né? Mas a gente deve lembrar, como fatores de risco, obesidade, sem dúvida nenhuma, hoje é um dos grandes problemas, principalmente para articulações de carga, quadril, joelho, tornozelo, coluna. Né? Então a gente sempre orienta mudança de hábitos de vida, perda de peso, atividade física. Né? Você perguntou com relação a medicamento. Existe algum medicamento que pode levar à artrose? Indiretamente. Né? Como eu falei, existem outras patologias que podem levar à artrose do quadril. Uma delas é o corticoide. O uso crônico do corticoide pode desenvolver a osteonecrose do quadril como fator de risco e levar a uma artrose do quadril no futuro. Né? Álcool. Uso excessivo de bebida alcoólica pode levar a osteonecrose do quadril e levar a um processo de degeneração articular e desenvolver uma artrose do quadril. Então, a gente, quando vai falar sobre artrose, a gente pensa sempre em um tripé. Né? Mudanças de hábito de vida, alimentação e atividade física. Se algum desses falhar, o tratamento está incompleto. Né? Rafaela lembrou bem a atividade física. Existe uma patologia que a gente normalmente negligencia, que é a sarcopenia. Se fala muito sobre osteopenia, osteoporose, o tratamento dessas patologias, mas as pessoas esquecem de falar sobre sarcopenia. Muitos médicos indicam o tratamento e muitos deles nem praticam atividade física, não fazem musculação. Isso é uma questão importante, né? A musculação ela serve para fortalecer e dar sobrevida para a articulação. Se você tem uma condição muscular ruim, sua articulação vai sofrer. Então, prevenção é isso, é fazer atividade física, fortalecer a musculatura, tratar a sarcopenia e ter uma vida articular com certeza mais saudável. Bom, doutora,
da fisioterapia, né? Como é que ela ajuda, desde o Pilates, Sim, né? sim. Eu queria que a senhora falasse tanto nessa questão da prevenção, como vocês atuam, mas também já na parte do tratamento. Entendi. O principal é o fortalecimento muscular, mas o Pilates a gente consegue também flexibilidade, alinhamento postural, propriocepção, né? A pessoa consegue ter mais coordenação motora, a gente trabalha a lateralidade. Como o Breno falou sobre musculação, às vezes as pessoas acham que uma atividade exclui a outra. Comparam o Pilates com a musculação, não, vou fazer ou um ou outro. Na verdade, o ideal seria que se praticasse as duas coisas. Eu sei que às vezes não é possível por tempo, por custo para as pessoas, mas o ideal não é uma competição, seria que se associasse as duas coisas. Porque, como ele falou, a musculação, a gente tem ganho de massa muscular, né? Que é importante, que a gente vai perdendo à medida que a gente vai envelhecendo. Então, o ganho de massa muscular é bem importante, massa magra, né? Que a gente chama. E isso a gente consegue muito com a musculação, efetivamente com a musculação. O Pilates a gente consegue um fortalecimento bastante, é uma parte interna, mais a musculatura profunda, mas o ganho de massa magra mesmo a gente consegue mais com a musculação. Então, o ideal é que se associe as duas coisas. Aí, como você falou, no pós, esse tratamento tem alguma especificidade? Sim, né? Por isso que tem que ser feito com um profissional. Porque tem algumas limitações de ângulo do movimento, carga, a maneira como você vai realizar o movimento. Então, se feito de maneira aleatória, sem um profissional acompanhando, pode ser que você prejudique ao invés de ajudar. A prótese pode ser que tenha algum problema. Uhum. Então, tudo isso a gente tem que ter bastante cuidado. Agora, doutor Breno, o senhor falou sobre a questão do pessoal de corrida de rua, não é isso? Sim. Seja ele profissional ou não. Assim, eu pensava que eles estariam menos suscetíveis pela prática do esporte em si. Então, ele teria que fazer isso associado a uma musculação, alguma coisa assim, o que é que... A gente, quando fala em atividade física, as pessoas normalmente associam... É uma atividade física, coisa de rua, sim. Exatamente. Normalmente as pessoas associam somente a atividade aeróbica, né, que é a corrida, etc. Sem dúvida nenhuma, a atividade física aeróbica ela é muito importante do ponto de vista cardiovascular. Mas quando a gente fala de ganho de massa muscular e hipertrofia, a gente não pode deixar de falar de musculação. É na musculação que a gente fortalece a musculatura e tira a sobrecarga da articulação, né? Uma articulação ela funciona de forma mecânica, né? Então tem um encaixe perfeito. O quadril, uma bola e um soquete, elas se encaixam. É uma articulação que funciona de forma estática, mas a forma dinâmica de funcionar da articulação é a musculatura que faz isso. Então, se você tem uma musculatura ruim, a sobrecarga está toda na articulação. O corredor, ele sem dúvida nenhuma, ele tem a obrigação de fortalecer a musculatura, sobretudo a musculação glútea. E a gente está falando de glúteo médio, né, que é um dos principais músculos que tem degeneração no corredor de rua. Eu estou com uma paciente jovem, 27 anos, corredora, maratonista, que ela tem uma dor no quadril e quando a gente foi identificar, era uma insuficiência do glúteo médio porque ela não fortalecia. Ela desenvolveu precocemente uma lesão da cartilagem do quadril, uma lesão labral. A gente conseguiu identificar de forma precoce. Eu intervi de forma regenerativa, fizemos a infiltração, a viscosuplementação e ela está fortalecendo agora, está sem dor. Então, corredor, principalmente pacientes de alto rendimento, esporte de alto rendimento, que querem correr de forma profissional, tem que, sem dúvida, fortalecer essa musculatura e está associada aí com a musculação. Como o Breno falou agora, o glúteo médio, geralmente as pessoas quando vão fazer o fortalecimento, trabalham muito o glúteo máximo. Uhum. Né? Trabalham a maioria das vezes procurando só a parte do glúteo máximo. E o médio, como ele falou, é um estabilizador de quadril importante. Sim. Então a gente tem que trabalhar bastante essa região. Tem alguma coisa a ver assim de mulher ter mais chance do que homem de ter? Por quê? Aí a gente vai entrar numa questão hormonal, né? A mulher ela tem maior chance de desenvolver degeneração gordurosa da musculatura. O que é isso? É a musculatura perder fibra muscular e ganhar gordura no lugar dessa fibra muscular. E a gordura, ela sem dúvida nenhuma tem um potencial inflamatório muito maior.
Então, a mulher, a partir dos 30 anos, começa a sofrer um processo de alteração hormonal, que vai culminar lá na menopausa, né, onde há um decréscimo dos hormônios sexuais femininos, principalmente o estrogênio, que é um importante hormônio muscular, e essa paciente ela vai estar sujeita a desenvolver processos degenerativos musculares. A mulher tem essa especificidade aí, a gente vê isso com bastante frequência no consultório. Normalmente aquela mulher com aquela dorzinha na lateral do quadril, que irradia para a coxa, quando a gente vai examinar, tem aquela dor trocantérica ou insuficiência do glúteo médio, está muito relacionada a isso aí, processos de alterações hormonais. Muito bem, nós estamos acompanhando aqui o segundo episódio do Labocast, né, produzido pela Rede Laboclive, e os convidados hoje, o ortopedista Dr. Breno Luz também, a Rafaela Feppel, fisioterapeuta, e nós estamos falando aqui sobre artrose, tirando as dúvidas, né, trazendo aqui esse bate-papo. Nesse período aí, que o pessoal gosta de dançar bastante, né? E o pessoal que dança muito, que quer dançar, como é que fica uma situação dessa, né? Depois do São João, a gente vê no consultório um bocado de gente eu ia com a dorzinha no joelho. Porque quem não tem nada, na hora de dançar, esquece a dor e vai... Porque, aí depois volta todo gente, quebrado. Tem gente aí que tá enferrujada há um tempão. Uhum. E aí, movida a um álcool. Isso. Aí se empolga, aí lembra dança daqueles velhos horrores. tempos, né? Sim, Esquece que o joelho não é mais o mesmo. Pois é. O quadril já não é mais o mesmo. com certeza. Aí vai o pessoal novinho ali dançando e vai dizer, eu jogo mais duro que eles. Né? Aí quando volta pro Pilates, No todo outro, mundo quebrado. Quando passa o efeito do álcool. Mas é o que você falou, é importante. São pessoas normalmente sedentárias, Sim. que não têm hábito de prática de atividade física e, por um momento, acabam se excedendo, né? Mulheres principalmente, porque além disso ainda tem um fator salto associado, um calçado inadequado, né? Com a condição muscular ruim, e acaba gerando aí uma sobrecarga articular, principalmente nesse período a gente vê alterações aí do joelho, aquele joelho inchado com dor, mas o quadril também pode acometer nesse momento. E na hora que o efeito do álcool passou, a dor vem. A dor vem. Agora, quais são os exames aí que são utilizados, que vocês recomendam, né? Para quem está com aquela dorzinha, para quem vai dormir, está com a dor e quando acorda acha que já está melhor e não vai. Bom, como é que é feito esse diagnóstico? Primeira coisa é o exame físico, né? O paciente que tem dor, que procura o consultório, a gente realiza um exame físico bem feito. No exame físico a gente consegue identificar muitas coisas. Existem os testes especiais, os testes provocativos, que a gente consegue se nortear ali mais ou menos no que a gente está procurando. Então a gente fez aquela suspeita, o exame físico positivo, radiografia, excelente exame como triagem de diagnóstico. Então na radiografia a gente já vê algumas alterações iniciais, uma diminuição da interlinha articular na radiografia, já pode ter alguns cistos associados, já pode ter alguma alteração degenerativa visível na região articular do quadril, né? Se a gente ficar com a suspeita de alguma lesão de cartilagem, alguma lesão de tendão, de ligamento, a gente pode avançar com a ressonância magnética, que a gente consegue ver isso com maior precisão. Então, com o exame físico, radiografia e ressonância, a gente consegue fechar um bom diagnóstico aí e partir para um tratamento. Pode complementar, doutor, se ficar. Bom, pedir para a senhora falar um pouco mais sobre a questão do RPG, do Pilates, né? Como fator importante para a recuperação desse paciente. E se depois de uma cirurgia, se a pessoa vai poder ali fazer, por exemplo, o Pilates, se ele é recomendado, se ele é... Sim. Depois, existem algumas limitações, tipo de amplitude de movimento iniciais, né? Depois de um período, a pessoa consegue realizar os movimentos se tratado de maneira correta. O Pilates é uma atividade indicada porque, como a gente atende poucos pacientes por horário, às vezes ou de forma individual ou grupos pequenos, a gente consegue avaliar e dar uma atenção maior e uma questão mais individual. A gente não trata, todo mundo igual, né? Todo mundo faz a mesma coisa. A gente trata o corpo como um todo, trabalha todas as musculaturas, alinhamento postural, mas dando ênfase às dificuldades de cada paciente. Então, sim, o Pilates, a gente consegue fortalecimento muscular, alinhamento postural, controle maior do corpo, né? Trabalhar coordenação motora, tudo isso. Então, aos poucos, a gente vai liberando exercícios gradativamente
que vão fortalecer todas as musculaturas para que não tenha nenhuma fratura, não tenha queda, não tenha nenhum problema. Doutor, quando o caso ele é cirúrgico? Porque quando tem qualquer situação, a pessoa faz de tudo para não chegar a esse ponto. Quando não tem jeito. Eu queria que o senhor falasse sobre essa situação e se também a cirurgia é definitivamente ali a solução, que o pessoal, doutor, vai fazer cirurgia, vai resolver, vai curar. Bom, a cirurgia é o fim da linha, né? É o último tratamento grave, disponível então, para o tratamento da artrose. Né? Então, antes de chegar na cirurgia, a gente tem que pensar fisioterapia, né? É um importante aliado para o tratamento das patologias degenerativas, não só do quadril de forma geral. Né? Então, o paciente já sai orientado. Mesmo antes de ver o exame, o exame de imagem, eu examinei, suspeitei, já sai com prescrição de medicações, né, analgésicas para controle da dor e a fisioterapia. Quando a gente tenta a fisioterapia e as medicações analgésicas e esse tratamento não é mais efetivo, o paciente não responde mais tão bem aos tratamentos fisioterápico e medicamentoso, a gente começa a pensar em outras possibilidades. E hoje a gente tem muito forte o tratamento intervencionista, né? A gente hoje consegue intervir na dor articular agindo de forma muito precisa com a ultrassonografia. A gente consegue fazer isso através do bloqueio dos nervos periféricos. Então, aqueles pacientes que têm dor não respondem mais ao tratamento conservador, medicamentoso e fisioterápico. Uma grande alternativa é fazer o bloqueio articular com eletroestimulação, radiofrequência ou até mesmo medicações que modulam aqueles nervos periféricos no tratamento da dor. Existe também o tratamento com a viscosuplementação. O que é isso? É o ácido hialurônico. Hoje todo mundo já ouviu falar em ácido hialurônico. O que ele faz? Ele é um suplemento que aumenta a viscosidade. Viscosuplementação. Aumenta a viscosidade do ácido hialurônico que a gente tem de forma natural, que é o líquido sinovial na articulação. Então você vai melhorar a mecânica daquela articulação fazendo essa suplementação viscosa no quadril. Além disso, ele tem uma importante função também anti-inflamatória. Então, como a gente falou que a artrose normalmente vem associada à artrite, você trata também em paralelo o processo anti-inflamatório, o processo inflamatório da articulação. Então, a gente tentou o tratamento conservador, fisioterápico, analgésico, fez a infiltração, fez o bloqueio articular, né? E esse paciente não ainda responde ao tratamento, ainda está refratário ao tratamento, continua com dor, aí liga o sinal de alerta. Aí vamos pensar realmente no tratamento cirúrgico. E quando a gente fala em tratamento cirúrgico para artrose do quadril, prótese de quadril, né? É o padrão ouro para o tratamento de artrose do quadril, é a artroplastia total do quadril. Essa é uma cirurgia definitiva, onde a gente vai remover a articulação doente do paciente e vai construir uma nova articulação. A gente faz isso com materiais especiais, a gente pode usar os plásticos de alta resistência, que é o polietileno, né? A gente tem a cerâmica também como superfície de contato. Então, esses materiais que a gente utiliza vai determinar a durabilidade e o conforto do paciente com a prótese. Bom, agora, doutora Rafaela, e no caso, a fisioterapia, como ela entra aí, ajudando, como é não sei, a maximizar a vida útil aí da prótese? Da prótese. Né? Tem como, através da fisioterapia? Como a gente falou, tipo, a prótese, ela vai ter uma durabilidade, mas ela pode se danificar se você sobrecarregar. Qual é a durabilidade média? Em média... Depende dos materiais, né? Vai depender muito do material utilizado, né? A gente tem próteses nacionais, tem próteses importadas. As próteses nacionais, elas normalmente têm uma superfície de contato que não é tão boa, né? A gente não tem nenhuma prótese nacional que tenha um polietileno, por exemplo, que é o plástico de alta resistência enriquecido com vitamina E. A gente tem um termo que a gente utiliza para isso, é o polietileno cross-linked. Ele é enriquecido com vitamina E, então aumenta muito a durabilidade dessa prótese. Além disso, a gente tem a superfície de contato em cerâmica, né, que a gente utiliza nos pacientes mais jovens. Então, se a gente está falando de uma prótese nacional com um polietileno que não é enriquecido, a gente vai falar de uma prótese aí de duração de 5 a 10 anos. 5 a 10 anos. 5 a 10 anos, que é o que o SUS fornece. E infelizmente, é isso que a gente tem. Tem que trocar? Depois tem que trocar.
faz uma Aí, revisão, perfeito. só que o que acontece? Uma prótese primária é uma cirurgia. Uma revisão de prótese é uma outra cirurgia. É muito mais difícil porque normalmente o paciente perde estoque ósseo. A gente tem falhas ósseas grandes, aí tem que usar materiais especiais de revisão. É uma cirurgia maior, mais agressiva, mais mórbida. Então a gente, quando define a utilização de uma prótese de quadril, é pensando que essa prótese dure até o final da vida do paciente, porque a revisão ela é sempre mais complicada. E só para complementar, com relação às próteses que você perguntou da vida útil, se você usa uma prótese importada com a superfície em cerâmica, Sim. cabeça em cerâmica e o liner em cerâmica, você pode chegar até 30 anos de durabilidade dessa prótese. Que diferença, hein? Então, Absurdo. mas aí, Diferença, como assim, ele aí- falou, a cirurgia, tipo, É. não, resolveu e aí eu não preciso fazer mais nada. Não. Aí voltando para aquela Como pergunta ele que falou, eu lhe vai fiz. ter o desgaste da prótese, vai ter uma Mas a alteração toda. fisioterapia, não sei, ela Aí- pode influenciar nessa questão da vida útil do... Sim, porque a gente vai fazer o fortalecimento muscular, Olha alinhamento aí. postural, para tirar a sobrecarga da articulação. Né? É importante que toda a musculatura esteja forte. Vamos pensar que o quadril, ele sustenta o peso do tronco e dos braços, dos membros superiores, né? Então, se essa musculatura toda estiver fraca, o peso vai ficar todo na articulação. Então, é importante que a gente trabalhe uma região como um todo, não é? Você não vai chegar lá para mim e vai fazer assim, não, vamos trabalhar aqui só a perna. Não, a gente trabalha o corpo inteiro. Claro que dando ênfase às musculaturas importantes, como ele falou de glúteo médio, por exemplo, é uma musculatura importante de ser trabalhada, principalmente em pacientes que têm esse tipo de prótese. Então, a cirurgia não vai ser tipo a solução e a pessoa não vai ficar fazendo mais nada, já estou 100%, né? A gente tem que manter da mesma maneira práticas saudáveis, atividade física, alimentação, ganho de peso, principalmente depois da prótese, aí é que a pessoa não pode mesmo estar ganhando muito peso, né? Só para complementar aqui a resposta dela, a fisioterapia é importante que se diga, ela faz parte de todo o processo, desde o diagnóstico até o tratamento cirúrgico com artroplastia do quadril. Né? Por mais que o paciente vá se submeter a um bloqueio, a uma infiltração, é fundamental o tratamento fisioterápico. A gente não interrompe esse processo em momento nenhum. Ah, doutor, não estou conseguindo mais, a dor não está melhorando, só que a fisioterapia entra aí no processo de fortalecimento muscular e reabilitação e amplitude de movimento, que é muito importante. Então, a artrose não é só um processo degenerativo da cartilagem da articulação. Então, a musculatura adjacente, ela está degenerada e está enfraquecida. Então, se esse paciente vem para mim com uma artrose avançada e com uma condição muscular ruim, o resultado da minha prótese vai ser ruim. Porque esse paciente vai mancar, porque ele vai ter uma insuficiência do glúteo. O glúteo, como ela falou, é um importante estabilizador da balança pélvica, é um importante músculo ali na hora de você andar. Então esse paciente vai ter uma marcha claudicante, vai andar mancando, vai ter dor, então minha prótese não vai ser 100%. Está faltando alguma coisa. Então o tratamento fisioterápico, ele é importante do início do tratamento com o diagnóstico até o final do pós-operatório. E o pós-precoce Sim. também, né, Bruno? O pós-precoce, como assim? Depois que você faz a cirurgia, você já começa Antes de tirar a os pontos, reabilitação. você já começa a Você fisioterapia. não vai esperar um tempão, se doer eu vou. Você já tem que começar. Já tem que começar, Pós- então, olha, claro que tudo precocemente. dentro de um, Sim, de um, sim. um procedimento Respeitando- ali que vocês vão respeitar, né? Fazer limitações de movimento, limitações. ângulos que são... existem alguns movimentos que inicialmente são limitados, mas aí aos poucos vai voltando. A pessoa que fez uma cirurgia no joelho por algum outro motivo, ele pode ter artrose, ele também? Com certeza. Isso não exclui, né? Uma possibilidade não exclui a outra. Principalmente se você está falando de fraturas. Um exemplo. O paciente teve uma fratura no joelho, fez uma cirurgia, ficou com alguma deformidade no joelho, quem vai pagar o preço é o quadril. Porque todo o nosso corpo ele é conectado. Né? Então, se você tem uma fratura, às vezes, no húmero, no braço, você faz uma alteração biomecânica no quadril. Né? Então, principalmente articulações que são adjacentes, quadril e joelho. Teve alguma alteração biomecânica, falta de alinhamento do joelho, está sobrecarregando o quadril e você pode gerar processo degenerativo, uma artrose no quadril. Gente, eu quero aqui pegar as considerações de vocês no sentido de, no nosso reforçar. Vocês já falaram, né? Mas no dia a dia, não sei, o pessoal que tem o histórico na família, né?
o pessoal que de repente aí já vê alguém na família que tem uma situação parecida, o que é que pode fazer para evitar, né, para não ter, se for o caso, né, reforçar essa coisa assim que vocês vêm sempre batendo, mas é importante a gente lembrar sempre, né, porque o tratamento existe, a cirurgia existe, mas o bom é que a gente não chegasse a esse ponto. Sim. Com certeza. Então, Pode vamos lá, doutor. Pode começar aí. Começa? Bom, então, com relação a tudo que a gente discutiu aqui, eu gostaria de falar principalmente para a população jovem. Né? Isso já é consenso, já está muito batido, né? A mídia já está muito cheia dessa informação de que o paciente idoso ele pode ter um processo degenerativo do quadril, uma artrose. Isso já não é mais novidade para ninguém. O que eu quero alertar é a população jovem, principalmente praticantes de atividade física ou até mesmo não praticante, paciente sedentário, obeso, que está com a dor no quadril ou qualquer articulação, procure o atendimento médico, porque isso pode ser um sinal precoce de um processo degenerativo e tem tratamento e tem, às vezes, cura, né? Às vezes tem um processo inflamatório no tendão, né? A gente vê isso muito frequente em mulheres jovens com as tendinopatias, tendinopatia glútea, bursite trocantérica, isso é muito comum. Então tem tratamento e tem cura a bursite trocantérica, né? Os pacientes que são corredores, praticantes de atividade física, crossfit, né, que a gente vê muito hoje em dia, o crescimento de boxe de crossfit, e às vezes os pacientes têm dores articulares e tratam aquilo com normalidade, fazem uso exacerbado por conta própria de anti-inflamatório, gerando sobrecarga de algum órgão, rins, faz aumento da pressão arterial. Então, não fique se medicando, procure atendimento médico, vamos examinar, vamos identificar onde está o problema, porque dor não é normal. Sentir dor não é normal. O sinal de alerta do nosso corpo de que algo errado está acontecendo. Então, meu recado hoje aqui é principalmente para a população jovem, praticante de atividade física ou não, principalmente com obesidade. Dor em qualquer articulação, procure atendimento médico. Muito bem. Nosso agradecimento, doutora Rafaela, também, né, as suas dicas aí. É claro que a senhora está aí para ajudar na prevenção, né? Sim, aí... sim. O ideal é que se previna isso, né? Tratar é mais difícil do que prevenir. Quando ainda não chegou num estágio complicado, é muito mais fácil da gente... E dói menos. E dói menos. Mas como o Breno Ou falou... não dói. Prevenir, a gente pode até dizer que, eu não sei, vai ter ali a depender da atividade, a senhora pode falar até melhor. Sim, né? a atividade física previne muitas dores. Uhum. Trata também a parte psicológica, que é muito importante. Hoje em dia, o estresse está muito alto. A atividade física libera hormônios, traz um bem-estar maior. Então, a pessoa dorme melhor, a pessoa respira melhor, a pessoa se sente melhor. E a expectativa de vida está aumentando, né? Então, a gente está vendo que cada vez mais as pessoas estão ficando mais velhas. Tipo, já tive paciente de 99 anos, 94. Antes era mais difícil a gente ver uma pessoa chegar aos 90. Hoje em dia tem vários pacientes fazendo atividade física e chegam bem a essa idade. Então, o ideal da atividade física é para você ter uma vida saudável. Porque o pior não é morrer, o pior não é ficar... É você chegar a uma certa O pior idade... é você ficar limitado aos movimentos, dependente de outras pessoas, numa cama, sentindo muita dor. Esse é o pior. Então, se você não acha um tempo, você jovem, para se cuidar, depois você vai ter que achar um tempo quando o negócio ficar mais difícil. E aí demora mais, e aí a sua vida vai ser muito mais limitada, né? Os seus movimentos, as suas atividades vão ser muito mais limitadas. Gente, eu quero aqui agradecer mais uma vez, né? A gente vai ter mais oportunidades para conversar em outros episódios, outras entrevistas na rádio. Foi um prazer esse bate-papo importantíssimo aí para o pessoal de casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado aí à Rede Laboclive e obrigado também a Rafaela. E eu que agradeço. Muito bem. E assim encerramos, né, o Labocast, o segundo episódio, né, com esse tema importante, a gente falando aqui sobre prevenção. Nosso agradecimento aqui à produção, a todo o pessoal, a toda a Rede Laboclive, né, através através do YouTube, através de Spotify, dos vários canais, né, você acompanhando esse programa e, é claro, levando informação para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Obrigado e até o próximo episódio.